Boa noite. 22 de novembro, ano de Nosso Senhor de 2022. Vamos aguardar um pouquinho. Vinte horas e 28 minutos. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, como prometido, temos a nossa live, de terça-feira, com um assunto que foi sugerido por um colega, para falar sobre o raciocínio clínico como estratégia para montar um negócio, como o raciocínio clínico pode entrar na geração do teu negócio. Pelo menos eu entendi assim, a questão colocada pelo colega, Renato Oliveira. Mas antes de falar sobre o tema da nossa live de hoje, eu acho que tem uma coisa importante para a gente falar. Uma coisa muito importante que talvez passe batido por muitos colegas. Hoje é dia 22 de novembro do ano de 2022. É o dia em que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça do país, reconhece ao fisioterapeuta a faculdade de poder diagnosticar e traçar o tratamento do seu paciente. Isso parece uma coisa boba, porque é uma coisa que já se fazia há muito tempo. Pois é, mas há muito tempo tinha ajuizado uma ação judicial contra o COFITO para que fosse cassada todas as resoluções que nos davam o poder de diagnosticar e tratar os nossos clientes. Há um tempo atrás, teve uma celeuma, nesse ano ainda, uma celeuma ainda, justamente por causa deste processo, onde todo mundo ficou apavorado porque haviam perdido, e agora o que o COFITO vai fazer? E agora os médicos vão mandar na gente, e assim por diante. Gente, mesmo naquela época eu também falei isso. E se não falei, no mínimo concordei. Calma, aquilo era só uma instância. Tanto que agora, a primeira turma, acho que é a primeira turma, do STJ, que ou seja, um colegiado de desembargadores, chegou à conclusão que nós temos o direito de realizar o nosso diagnóstico fisioterapêutico. Os médicos vão fazer o diagnóstico médico. E está tudo bem, certo? Está assegurado o nosso direito de continuar a atender como nós sempre atendemos. Claro que é muito importante esse dia. Por quê? Porque é o dia em que a justiça ratifica uma coisa que nós sabíamos já no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Já sabíamos disso. E continuaremos fazendo. E continuaremos expandindo. Por quê? Porque a nossa profissão, por quê? Porque nós temos essa capacidade. E nós ocupamos os espaços onde outros não estão ocupando. É simples desse jeito. Então, eu gostaria de parabenizar todos nós, fisioterapeutas, por esse dia. O dia em que a justiça reafirma o nosso direito de atender os nossos clientes. O dia em que ratifica a nossa independência profissional. O dia em que ratifica que, sim, o fisioterapeuta é
um profissional de primeiro contato e assim continuará sendo. E aí, me antecipando, alguém poderá dizer assim: ah, mas e os convênios? Gente, se tu quer trabalhar para convênio, trabalha para convênio e tu vai ter que seguir a regra do convênio. Ocupa teu espaço no convênio e mostra a tua capacidade também. Por quê? Porque muitas vezes, porque tu atende o convênio tem um atendimento diferenciado. Ah, porque não me paga tão bem, então isso, parará. Entende? Então, tu já começa a te diferenciar aí também. Né? Boa noite, Leonardo. Tudo bom? Bom te ver aqui. Estava falando justamente sobre, né, a decisão do STJ sobre a nossa independência em diagnosticar e tratar os nossos clientes, que é uma coisa que sempre houve, só tinha essa discussão, né, no âmbito judicial, porque um conselho lá de medicina queria barrar a nossa atividade profissional, como isso sempre vai acontecer, não é um conselho A ou conselho B, mas isso é do jogo. Se tu tá, né, se tu desce pro play, tu tem que saber brincar. Né? E daqui a pouco vai ter uma outra, e a gente também vai entrar contra outros, porque a gente também entra contra outros, porque a gente também se acha muitas vezes invadido nas suas atribuições, certo? E isso é do jogo. Mas o que eu gostaria de ratificar de novo aqui, até porque tu tá aqui, né, é o seguinte, né? Para os nossos clientes particulares não vai mudar em nada. Porque a gente sempre pode e ninguém determina isso. Né? O que pode vir mudar ou não é a nossa relação com os convênios. Certo? Porque os convênios ainda vão, né, dentro da sua lógica, ainda querer que, né, passe por um médico para ser atendido e assim por diante. Tá tudo bem, porque é assim. Se tu não quer que seja assim, não trabalha com convênio, ou trabalha com convênio e começa a trabalhar, faz um trabalho de formiguinha para mudar essa realidade. Porque nós só chegamos a esta situação aqui agora, de termos a nossa independência, entre aspas, né? O reconhecimento da nossa independência pela justiça em razão de uma ação contestadora da nossa capacidade e do nosso direito, certo? Nós só tivemos isso porque alguém contestou. E agora é nossa função contestar os convênios para que nós possamos também ter, né, a nossa independência com relação aos convênios. Que legal, muito bom, Leonardo. Perfeito, exatamente. Mudou alguma coisa, Leonardo? Não, né? Não mudou alguma coisa. Por quê? Porque tu continua tendo a tua independência. O que muda, sim, é a ratificação por meio da justiça. Sim, a minha opinião, Leonardo, é que sim, nós não somos aceitos pelos convênios. Mas no âmbito particular, no âmbito privado, entende? Eu já tive barrado, por exemplo, requisição de exame de imagem, não era nem exame de sangue, não era nem exame invasivo, né? Mas isso são coisas que aos poucos isso vai mudar. Não é de uma hora para outra, certo? As coisas não são de uma hora para outra. Mas o passo que se deu hoje com esse acórdão, não foi ainda publicado o acórdão, mas já foi julgado, é um outdoor dizendo: nós, fisioterapeutas, podemos diagnosticar e tratar, sem que passe por um médico. Então isso é uma coisa muito boa. Parabéns para todos nós. Muito, muito bom. Boa noite, Dri. Desculpe, tu entrou, eu não te cumprimentei. Boa noite, Leonardo. A gente já começou a conversar, né? Bom, e o tema de hoje, dessa live, que não é a aula, né? Eu não sei se eu vou dar aula amanhã, mas com certeza eu já tenho, né, muitas aulas já gravadas e subidas, já estão
lá na minha plataforma, né, lá na plataforma Hotmart, onde eu tenho a comunidade, né, dominando raciocínio clínico fisioterapêutico, né, avançado fisioterapêutico. Acontece muito, exame de imagem. A gente tem que entender, Leonardo, que o corporativismo sempre vai existir. Mas, a partir do momento em que esse corporativismo vê que existe um mercado enorme, no caso eu estou falando dos exames de imagem, né? Um mercado enorme com relação aos fisioterapeutas que podem pedir exames radiológicos, de imagem em geral, né? Provavelmente isso vai começar a se abrir. Né? Em alguns lugares é mais fácil do que outros, né? Essa questão é muito regionalizada, né? Eu posso dizer que, assim, ó, aqui no Rio Grande do Sul, o CREMERS, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, ele é muito aguerrido, ele tem uma rusga muito grande com o CREFITO 5, com fisioterapeutas em geral. Então, isso significa que aqui provavelmente vai ser um pouquinho mais demorado, mas isso, assim, sabe aquele ditado onde passa um boi, passa uma boiada? Depois que passou... Depois que o boi se foi com corda e tudo, né, as coisas começam a andar. É assim que é a vida. Eu te diria o seguinte, ó. A vida, vou filosofar um pouquinho. A vida, ela é como uma água, né, a água da chuva que desce uma colina, que desce uma montanha. Ela vai procurando por onde ir, né? Porque nem sempre ela consegue passar. Ela vai procurando o caminho dela e vai formando esse caminho. E daqui a pouco não é mais um córrego. Daqui a pouco não é só mais, né, o caminho que a água da chuva percorre, mas sim, né, um rio que se forma. Por quê? Porque um rio, quando ele quer chegar até o oceano, ele faz o caminho dele. E o caminho dele muda ao longo desse trajeto. Se a gente for ver, né, tu tem clínica, né, tu trabalha há 16 anos, eu trabalho 10 anos mais do que tu. O que acontece? Na minha época, era muito chato isso. Era muito, muito chato. Eu tive médico que bateu na minha porta para dizer assim, olha, eu te mandei o paciente, eu quero que tu faça isso, isso, isso e isso. Isso era o quê? 1999. E eu disse, não, aqui quem manda sou eu. Se o senhor quiser que eu faça o que o senhor disse, o senhor pode entrar aqui e usar. Está aqui a clínica. Mas eu trato os meus pacientes. Eu disse, mas eu, mesmo assim, eu vou lhe mandar as atribuições, não sei o que, e eu não vou ler. Simples desse jeito. E é por isso que eu bato em cima do raciocínio clínico. Raciocínio clínico é ele que te dá a base para que tu não dependa dos outros e tu possa mostrar o teu trabalho. Que tu possa dominar a tua arte. Porque é uma arte. Assim como a medicina é uma arte, como a psicologia é uma arte, como a nutrição é uma arte. A fisioterapia é uma arte. Todas as profissões são uma arte. Que quem domina e mostra autoridade com relação a isso, começa também a dominar o mercado. Quando o fisioterapeuta entra na saúde pública, não sai mais pela sua competência. Perfeito, eu concordo com isso. Né? Porque ele começa Primeiro, olha só, Leonardo, eu acho que nós fazemos uma coisa que ninguém faz. Que ninguém faz. Por quê? Não é infelizmente, mas eu vou continuar comparando com a medicina, certo? E vamos falar só de traumato-ortopedia. Não, vamos falar de traumato-ortopedia e de neuro, tá bom? Traumato-ortopedia e neuro, eu me arrisco muito pouco com relação a pneumo, tá? Mas mesmo assim, depois eu dou só um toquezinho de pneumo. Mas vamos lá. O cara fez uma reconstrução de manguito.
A partir do momento em que o último ponto foi dado e se fechou aquela artroscopia, ponto, o médico não tem mais o que fazer. Ah, ele marca para ir lá ver, para ver como é que ficou lá, né, a sutura, a ancoragem, tudo bem. Mas, o que que acontece? Depois eu vou contar uma coisa, uma situação real, tá? Mas o que que acontece? Né? Ele não trata o movimento. O ortopedista não trata o movimento. O fisiatra não trata o movimento. Sabe para que foi criada a fisiatria? Tu sabe qual é a atribuição de um fisiatra lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, CFM? É gerenciar fisioterapeutas. Que isso? Que isso? Eu nunca vi um fisiatra colocar a mão no cliente. Mas eu não estou falando isso aqui por revanchismo, não estou falando isso aqui para... Mas sim, porque é uma realidade. Certo? E aí o que que acontece? Ele faz a cirurgia e ele manda para quem? Para o fisioterapeuta. Porque é o fisioterapeuta que vai restaurar o movimento. Claro que uma coisa é importante, a gente precisa pôr na cabeça. Gente, nós não somos... nós somos autônomos, certo? Nós temos a nossa gerência, certo? A gente decide o que a gente vai fazer, mas a gente precisa trabalhar em conjunto, a gente precisa aprender a trabalhar em equipe, mas não de forma submissa. E tu só consegue não trabalhar de forma submissa quando tu te torna uma autoridade no que tu está fazendo. Isso pode acontecer muito, Leonardo. Uhum. Porto Alegre, por exemplo, Unimed de Porto Alegre, nenhum fisioterapeuta é credenciado. Por quê? Porque um dos conselheiros da Unimed de Porto Alegre, que abrange até o litoral norte, né? É uma das maiores Unimeds do Brasil, se não me engano, reservou para ele não, né, para os fisiatras. Então a Unimed, né, Porto Alegre não paga fisioterapia, só atendimento fisiátrico. E aí o fisiatra, ele tem 3, 4, 5 fisioterapeutas que trabalham para ele, e nada contra esses colegas que trabalham para ele, é uma necessidade. Enfim, não estou aqui para discutir esse tipo de coisa. Entende? Não estou aqui para apontar o dedo para o colega e dizer, não, tu não pode trabalhar. Não, para aí, gente. Todo mundo precisa ganhar um dinheiro de alguma forma, né? Ou no mínimo iniciar e depois, claro, né? Segue a vida, certo? Então, mas isso é muito comum, muito comum. Voltando ao nosso assunto, então. Né? Então, o fisioterapeuta, ele... Acabei nem falando do assunto que era para falar hoje, né? Mas vamos lá, porque isso aqui dá pano para manga, eu acho que é interessante. Né? E é muito bom a gente falar sobre isso. O que que acontece? Então, o ortopedista manda para a gente restaurar aquele movimento, restaurar aquela função. Porque não é uma atribuição do médico. É só vocês verem que o médico sequer goniometria faz no seu cliente. E aí eu vou usar como exemplo uma paciente que eu tive, né, que ela teve uma fratura uma fratura oblíqua de tíbia, certo? E de maléolo, certo? De maléolo medial. Enfim, ela caiu fazendo uma torção e teve essa fratura. Então teve uma dupla fratura na mesma tíbia. Tudo bem, e aí eu fui lá, fiz toda, né, um parecer, fiz a avaliação, fiz o parecer da avaliação, né, bati foto, coloquei toda a graduação ali, né, foi toda a goniometria, né? Mas eu fiz por fotogrametria, não fiz por, né? Não fui lá com o goniômetro, né? Bati minhas fotinhas, filmei, botei lá, né, no Kinovia e mensurei os graus, vi quanto é que tinha, fiz o parecer, até para ela poder apresentar esse parecer no INSS, para poder pleitear o auxílio doença dela. E fui tratando ela, tratei, tarará, parará. Aí um dia ela tinha que fazer revisão no médico. E ela foi lá,
me fez a revisão, e aí eu fui atender a João. E aí, o médico, como é que ele disse? O que ele achou? Barará, barará. Não, ele disse que eu nem preciso mais fazer terapia, porque ele viu que ele mexeu ali e disse que já tá bom assim. Cara, tá, mas olha aqui, olha quantos graus tem aqui. Tu não melhorou ainda. Ah, mas ele disse que isso, não sei o que, não sei o que. O médico não faz goniometria. Ele vai lá, vai fazer um raio-x, vai analisar, né, como é que está, né, o processo de consolidação, ele vai ver o processo de cicatrização externa, tecidos, né, parabéns, Leonardo, parabéns. Em 2005 eu era professor já há 2 anos, eu sou da turma de 96 do IPA. Eu acho que o teu coordenador de curso, eu acho que o nome dele era Daniel, eu acho. A gente foi estudante junto no 2º grau. Então, o que acontece, gente? A nossa formação, ela é feita toda baseada em geração de dados. Quantos graus? Quanto de função atingiu? Certo? Então, a nossa função dentro da área da saúde, ela é toda baseada em dados objetivos e não em dados subjetivos. A medicina é muito baseada em dados subjetivos e nada contra, é a semiologia deles. A nossa semiologia, ela é diferente e é por isso que a gente entra muitas vezes em conflito. Principalmente na área forense, né? O fisioterapeuta, quando pega, né, um laudo de saúde de um médico, normalmente ele destrói. Por quê? Porque é tudo, eu acho, tudo é um achômetro. E Luciano... Ah, não, tá. O Luciano... Ah, como é que era o sobrenome dele? Luciano, ele foi contemporâneo meu. Eu estava entrando na faculdade e ele estava saindo. Ele foi meu monitor de anatomia. E depois eu me transformei, né? Luciano Palmeiro. E depois eu me transformei em monitor. E aí, enfim, depois ele, né, hoje em dia ele está na fundação, né, na UXPA. Bom, continuando então a história, né? Então essa é a questão toda da medicina com a fisioterapia é que nós, isso, IPA também, nós somos, a nossa formação tem muita objetividade na hora que nós estamos avaliando. É quantos graus? Se for trabalhar por função, alcançou o ombro, alcançou a nuca, né? Rotação lateral, qual é a altura? Chegou até L2, né? Então, tocou o ângulo inferior da escápula. Então, tudo isso é muito mais objetivo. E isso entra em conflito na semiologia. E isso faz com que, né, a medicina muitas vezes se sinta ameaçada por nós. A mesma coisa com relação quando a gente está trabalhando com neuro. Nós quantificamos as coisas em neuro. Né? Eu posso usar Ashworth para poder graduar, apesar de eu não concordar com muitas coisas de Ashworth, mas eu posso, exatamente, mas eu posso usar, claro que sim, largamente, tem estudos usando Ashworth para graduar a espasticidade. Eu concordando ou não, tá lá, é científico, então vamos usar. Né? Então, são coisas que nos diferenciam. Por exemplo, numa UTI, eu falo muito pouco disso, mas eu vou falar numa UTI. Quem é que faz o desmame? Quem é que tem os parâmetros para o desmame? É o fisioterapeuta. Aí eu pergunto, se o fisioterapeuta faz tudo isso, se o fisioterapeuta tem todo esse conhecimento, por que ele não pode fazer uma fibrobroncoscopia? Porque se eu posso entrar lá sem ver e aspirar alguma coisa, por que eu não posso aspirar vendo? Desculpe, é invasivo igual. A única coisa que tem mais tecnologia, tem uma câmera. Entende? Então, são áreas, e eu não tenho dúvida que nós vamos fazer fibrobroncoscopia. Não tenho a mínima dúvida que nós vamos fazer. Certo? Já fazemos injetáveis na dermatofuncional.
certo? Que no primeiro momento eu também achei que era demais, mas se é um espaço que não é ocupado, vamos ocupá-lo. Certo? Se é uma área que não existe uma dominância, não existe uma atribuição, vamos ocupá-lo. Por quê? Porque o terapeuta precisa aprender a empreender. E usando essa frase, o fisioterapeuta precisa aprender a empreender, eu consigo fazer o gancho com o tema de hoje. Né? Como usar o raciocínio clínico como base para a formação do teu negócio. Né? Perfeito, exatamente, Leonardo. Concordo contigo. Concordo contigo, exatamente. Né? Porque só tratar o Covid sem tratar as sequelas não adianta de nada. Não existe a pílula dourada. Né? A medicina, ela trata tudo com uma pílula, como se aquilo tudo resolvesse. Claro, né? Eu estou exagerando, gente. Tem aqui, né? Tem todos os procedimentos cirúrgicos, né? Eu não posso, né, menosprezar nesse sentido, não é nesse sentido, certo? Claro que sim. Tem as suas atribuições, é necessário, o fisioterapeuta não é nada sozinho, certo? Mas sim, ele pega em um outro momento, que pode ser antes, inclusive, do médico, ou depois do médico, ou junto com o médico, depende da atribuição, né, do caso. Né? Mas muito bem observado, Leonardo, muito bem observado mesmo. Então, o que acontece? Como que eu posso usar o raciocínio clínico para empreender? Onde que ele se encaixa? Né? Vamos imaginar que eu me mudo para uma cidade pequena. Nessa cidade já tem um fisioterapeuta. Certo? Já tem um fisioterapeuta. Todo mundo conhece esse fisioterapeuta. Todo mundo se trata com esse fisioterapeuta. Certo? E chego eu lá, novo. Eu vou ter que concorrer com o colega. Porque eu tenho a minha vida também. Certo? Muito bem. O que eu vou fazer? Eu preciso me diferenciar. Certo? Primeiro eu vou ser bem raso, depois eu vou tentar, né, me aprofundar. Eu vou precisar me diferenciar. Como que eu vou me diferenciar? Fazendo a mesma coisa que o colega? Como é que eu vou me diferenciar? Cobrando menos do que o colega? Não. Eu tenho que ser melhor que o colega. O que é ser melhor do que o colega? Primeiro, isso não tem nada a ver com eu desejar o mal do colega, não. Né? Mas eu preciso ter qualidades que o meu colega não tem. E eu acho que isso começa, não vou falar por características pessoais, porque isso aqui é um caso hipotético, não vou dar, né, não tem nada a ver, mas eu vou pensar no quê? Que eu tenho que ser melhor que o meu colega. Porque se eu fizer as mesmas coisas que ele, eu vou continuar na mesma. Porque os clientes têm que ver em mim um diferencial, certo? E o raciocínio clínico é um diferencial. Ah, não, mas é que eu me mudei para essa cidade e nessa cidade não tinha Pilates. E eu trouxe Pilates. Legal, tu te diferenciou, traz o Pilates. Claro que sim. Muita gente acha que eu tenho alguma coisa contra o Pilates. Não, eu só acho que todo mundo só faz Pilates. Então fica complicado, né? Então todo mundo faz a mesma coisa, né? Agora, diagnóstico baseado no raciocínio clínico, tratamento baseado no raciocínio clínico, pouca gente faz. Por isso que a fisioterapia tem aquela infinidade de sessões. Né? Se é por convênio, então, e aquilo se arrasta. Né? Isso joga contra ti. Isso não joga a favor de ti.
O que joga a favor de ti é tu conseguir ser o mais objetivo possível, resolver no menor tempo possível o problema do teu cliente. Por quê? Porque o teu cliente só quer saber de uma coisa. Disse isso num post esses dias e vou dizer aqui de novo. Teu paciente só quer saber de uma coisa. Se tu resolve o problema dele. E quanto tempo isso vai levar. Ele não quer saber se tu faz mate pilates, se tu faz pilates em suspensão, se tu faz pilates na água, se tu faz reeducação tóraco-abdominal, se tu faz RPG. Ele não quer saber nada disso. Ele quer saber se tu resolve o problema dele. E se ele quer saber... Perfeito, Leonardo. Concordo plenamente com o que tu disse. Pilates é o fisioterapeuta trabalhar abaixo das suas potencialidades. Porque se tu sabe anatomia, tu sabe cinesiologia, tu sabe biomecânica, tu sabe fisiologia e tu sabe bioquímica, tu tem as 5 coisas que tu precisa para tratar. Claro, tu precisa saber cinesioterapia, terapias manuais, se quiser alguma coisa integrativa, pode, mas essas 5 coisas são aqui, te formam, é a base do fisioterapeuta. Para trabalhar com o quê? Com movimento. Então, vamos voltar. Tu precisa te diferenciar. Por que tu não te diferencia já começando no teu atendimento? E sai daquela lógica de convênio. Não, tem que fazer fisioterapia 3 vezes por semana. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Hã? Isso todo mundo faz. Agora, por que tu não remodela o teu negócio? Certo? E para começar, tira a responsabilidade de ti, porque o profissional da saúde e o fisioterapeuta especial, ele tira a responsabilidade do cliente e joga para si. Porque eu vou lhe curar. Já começa por aí. Não, quem vai se curar é o paciente, o cliente. Por quê? Porque se ele não for o agente da sua cura, tu não vai fazer nada. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode orientar o que tu quiser, fazer o tratamento que tu quiser. Ele sai ali e não faz o que tu pede, não vai adiantar nada. Não faz o que tu recomenda, não vai adiantar nada. Então já começa aí. Para ti usar o raciocínio clínico para empreender, tu precisa mudar a tua lógica de tratamento. E como é que tu vai fazer isso? Primeiro, tu vai ter que te tornar uma autoridade. Tu tem que mostrar para o teu cliente que tu sabe o que tu está fazendo. Exatamente. Boa, Leonardo. Nosso atendimento tem valor e não preço. Porque quando tu te torna uma autoridade e o cliente te reconhece como autoridade naquilo, aquele cara, ele realmente sabe o que ele está fazendo. Ele para de pagar o preço e paga o teu valor. Então agora o teu raciocínio clínico, ele passou a ser o teu valor. Perfeito, exatamente. Todos nós, Leonardo, todos nós lutamos muito para ter pacientes particulares. Mas você pode ver que depois que tu tem um paciente particular, ele não te solta mais. E ele volta. Eu tive um paciente meu que voltou 15 anos depois. 15 anos depois, né? Porque eu parei em muitos atendimentos e fiquei só na docência durante 18 anos, né? E faz pouco tempo ele me achou de novo. Vem cá porque eu preciso de ti. Porque eu não estou contente onde eu estava sendo atendido, eu quero que tu me atenda. Quanto é que tu cobra? Tanto. Não quero saber. Vem. Por quê? Porque ele vê em mim uma autoridade. E ele vê que eu tenho a capacidade de resolver o problema dele. E sai daquela lógica, não, nós vamos ter que fazer atendimento segunda, terça e quarta. Eu não sei. Eu vou te avaliar, eu vou traçar alguma conduta, no primeiro dia eu vou fazer alguma coisa já para tentar, né, te aliviar um pouquinho e eu vou te ver amanhã. Porque a minha intervenção tem que gerar um impacto no cliente. E aí depois disso,
né? No dia seguinte eu vou reavaliar de novo, vou fazer de novo algum procedimento e vou ter que dar um tempo para ele, porque eu tenho que ver como é que ele se adequa a isso. E aí eu vou ver ele, sei lá, 4, 5, 6 dias depois, mas eu fico ligando para ele, eu fico monitorando ele. Porque se for necessário, eu trago ele de volta para mim, antes do tempo. E enquanto isso, eu estou atendendo os outros clientes também. Então sai daquela lógica de que, não, eu tenho que reservar espaço segunda, quarta e sexta para esse cliente. Terça, quinta e sábado, porque tem que ser 3 atendimentos no mínimo na semana. Quem disse que tem que ser 3 atendimentos no mínimo na semana? Tu tem que ter a capacidade de com o teu raciocínio clínico, conseguir traçar um prognóstico para o teu cliente. E justificar. Estou te atendendo hoje e eu quero que aconteça isso, isso e isso. Então, amanhã eu ainda preciso te ver de novo. E se alguma coisa acontecer, tudo bem, mais uma vez. Senão, nós vamos espaçar isso. Porque eu quero ver como tu te comporta. E durante esse tempo em que nós vamos estar afastados, porque eu quero ver como tu te comporta, tu precisa fazer tal, tal, tal e tal coisa. Isso se aplica muito mais a problemas ortopédicos, né? Traumatortopedia, né? Na neuro já é um pouquinho diferente. Mas, dependendo do problema, a independência do paciente é fundamental. É fundamental. Certo? Inclusive, em problemas neurológicos, tu delegar, tu devolver independência para o cliente, dizendo, não, eu não vou lhe ver todo dia. O senhor precisa cumprir tal, tal e tal coisa. E eu vou lhe ligando e vou lhe monitorando. Se for necessário, eu vou entrar e eu vou até a sua casa e intervenho ali, em casa mesmo. Sai da lógica. Eu usava, inclusive, né, era o meu chavão antes, né? Sai da caixa. Sai da caixa. Porque na formação da universidade eles te colocam dentro de uma caixinha, né? Só de atender, atender, atender. E aí, vamos usar isso agora para o ponto, né, do tema. Como que eu uso esse raciocínio clínico para empreender? Ora, a partir do momento em que eu gero autoridade e começo a ser reconhecido por isso, significa que eu preciso montar o meu projeto de negócio. Certo? E aí, esse projeto de negócio, primeiro, gente, o projeto de negócio ele tem que estar ligado muito a como tu é, como tu te sente, aquilo que tu procura para ti. Por quê? Porque se tu for te espelhar na tua concorrência, acabou teu projeto de negócio. Teu projeto de negócio ele tem que ter a tua cara. Por quê? Porque ele é tu. E o teu cliente está procurando a ti. Então ele tem que ter a tua cara. Né? E o raciocínio clínico, como, né, uma forma de tu gerar o teu negócio, significa que tu está dando a tua cara para ele. Dessa forma, certo? O raciocínio clínico e o teu negócio passam a ser uma coisa só e falam todos a mesma língua. Né? É isso que se chama de imagem da tua empresa. Porque normalmente tu começa normalmente com o eu empresa, né? Eu empresa é por quê? Porque eu sou tudo, né? Eu sou dono da empresa, eu sou o porteiro da empresa, eu sou o faxineiro da empresa, sou o fisioterapeuta da empresa, eu sou tudo, né? Sim, Leonardo, só respondendo aqui, que agora eu vi que tu colocou, né? Protocolo é inimigo do raciocínio. O protocolo não quer que tu raciocine. Por quê? Porque o protocolo ele serve para uma única coisa.
do meu ponto de vista. Certo? Economizar dinheiro. É para isso que serve o protocolo. Otimizar recursos, né? E recursos pode ser insumos, né? No caso de um hospital, sei lá, bandagem, cânula, né? Traqueostomia e assim por diante, certo? Ou pode ser o dinheiro para comprar todos esses insumos. Então, né, o protocolo é inimigo do raciocínio porque ele não te permite, ele te engessa. E se tu tem o teu negócio e tu usa um protocolo, desculpe, tu tá engessado. Por quê? Porque um caso não é igual ao outro. Vamos pensar num protocolo de ombro. Por que eu falei do ombro? Porque é a articulação mais instável do nosso corpo. E quando ela é reconstruída, de alguma forma, não interessa o grau, certo? Nunca vai ficar igual. Nunca vai ficar igual. Pode ficar funcional, mas funcional significa que consegue desempenhar uma função, não que restaurou as estruturas físico-funcionais e anatômicas. Então eu preciso fazer adequações. E aí o fisioterapeuta gosta de trabalhar como se fosse um robozinho. Ai, agora eu vou ficar aqui do lado. Ó. Ai, eu vou agora fortalecer os rotadores externos. Ai, agora os rotadores internos. E fica lá com o TheraBand. Ah, se foi 5 para lá, tem que ser 5 para cá, para ficar equilibrado a musculatura. Quem disse? Se na verdade o que eu faço são movimentos orgânicos. Gosto muito de Caput, né? De cadeias musculares, né? Cadeias de fáscia, né? Porque elas dizem o que nós fazemos. Né? Então, se eu ficar parado num protocolo, o protocolo vai me emburrecer. Então, eu particularmente não gosto de protocolo. Tá? Eu questiono o protocolo quando me apresentar, mas e se tal coisa acontecer? Ah, não, mas daí tu faz aquilo, mas e tal coisa? E vai chegar uma hora que de tanta pergunta vai acontecer que o protocolo ele não se sustenta. Mas, de novo, ele é uma boa alternativa para, né, otimização de recursos. Certo? Voltando para o nosso assunto, então. Então, eu sou uma empresa no começo. Né? E eu acho que aí é o ponto alto de tudo. Porque quando é uma empresa, a empresa sou eu e somente eu dar a minha cara, eu dar o meu toque é o mais importante. Por quê? Porque as pessoas vêm comprar o meu serviço, o meu raciocínio clínico. Então, sim, o raciocínio clínico, ele é a base do teu negócio. O fisioterapeuta que fica pensando, não, a base do meu negócio é o meu curso de dry needling, né? A base do meu negócio... Não, a base do teu negócio tem que ser o teu raciocínio clínico. Dry needling, pilates, reeducação tóraco-abdominal, RPG, Coraline e assim por diante. Isso são técnicas. Isso são técnicas. E eu não posso basear o meu negócio em técnicas. Gente, técnica, qualquer um faz. Qualquer um vai lá, faz os seus cursos de fim de semana e aplica uma técnica. Agora, uma técnica não serve para tudo. E por isso que eu preciso ter o raciocínio clínico. Eu preciso desenvolver o meu raciocínio clínico. Eu preciso ter ele muito aguçado. Porque é isso que vai fazer com que o meu negócio se alavanque. Boa noite, Mauro. Então, o raciocínio clínico aplicado ao meu negócio, ele é o âmago do meu negócio. Certo? Pois é, tudo bem que ele é um método, Mauro, concordo. Tudo bem, até concordo que ele pode ser um método. O problema é que as pessoas usam ele como se ele fosse uma técnica. Entende? E quando eu falo aqui, eu não estou falando de ninguém especial, não estou falando de ti, ou seja lá o que for, estou falando em geral. Entende? E as pessoas usam isso como se fosse a solução de todos os problemas. Certo? Como se fosse todos os problemas. Ou seja, hoje um fisioterapeuta que não faz o pilates não é um fisioterapeuta.
Pelo menos para grande maioria, né? Porque assim, as pessoas nem se formam e já estão fazendo o curso de Pilates. Entende? Na minha visão, isso é uma falta de visão do que o fisioterapeuta é. O fisioterapeuta é muito mais, certo? Do que um método. Ele tem uma possibilidade enorme com isso. E as pessoas ficam se restringindo. É essa a minha colocação. Cara, eu acho que tu tem que fazer Pilates, mas o Pilates ele não pode ser o norteador do teu trabalho. O fisioterapeuta, ele faz o curso de Pilates e a primeira coisa que ele põe lá a plaquetinha dele lá da sala, fisioterapeuta, Pilates. O Pilates tem que estar aparecendo. Ou seja, ser fisioterapeuta muitas vezes é secundário para ele. E aí, muitas vezes, ele reclama que tem muita concorrência. Claro, ele faz a mesma coisa que os outros. E quando faz as mesmas coisas que os outros, o teu preço cai. Entende? Então, quando eu falo aqui, eu não falo mal. Eu uso só como exemplo. Quando eu falo aqui do Pilates, é porque tá cheio. Entende? Aí quando tu pergunta, mas se tu for perguntar para eles, tá, mas e como é que tu resolve o problema do teu cliente? Não, eu resolvo com Pilates. Não, peraí, tu não pode resolver com Pilates. Essa é a resposta errada. Não, eu resolvo o problema do meu cliente com raciocínio clínico em cima dos problemas dele. É isso que eu quero falar. Que quem resolve o problema do teu cliente não é uma técnica, não é um método. Quem resolve o problema do teu cliente é o raciocínio em cima do problema do cliente. E é isso que tem que ser a base do teu negócio. O que tu vende, porque tu vende o serviço, o que tu vende é a solução do problema do teu cliente. O que tu vende é o teu cliente poder pegar o filho dele de novo no colo sem sentir dor. É isso que tu vende. E é isso que vai alavancar o teu negócio. E é nisso que precisa ser baseado o teu negócio. No raciocínio clínico. E não se tu faz tal coisa. Cara, assim, não foi nenhuma nem duas vezes que eu recebi telefonema, né, na clínica, né, na clínica que eu atendia. Assim, na época era RPG. Faz RPG? Não, não faço RPG. Mas eu resolvo os mesmos problemas que alguém que tem RPG resolve. Que é o quê? Te deixar bem. Permitir que tu faça aquilo que tu gosta. O esporte que tu pratica e assim por diante. E fazia. E as pessoas vinham. Então é isso que o fisioterapeuta precisa ter em mente. De que quem resolve o problema do cliente é o raciocínio clínico do fisioterapeuta. E é para isso que eu tenho minha mentoria. Né? Tenho meu curso de mentoria justamente para ajudar fisioterapeutas a desenvolver o raciocínio clínico. Né? Desenvolver o raciocínio clínico, descobrir qual é o nicho de mercado mais rentável, precificar. O fisioterapeuta não sabe cobrar, não sabe nem como fazer, né? Como formar o seu preço. Né? O que entra, o que eu tenho que levar em conta? Eu acho que é tanto. Pois é, e aí não cobre nem os custos básicos. Ou cobre os custos básicos e não sobra nada para ele. Então tem que levar em conta. O fisioterapeuta não aprende isso na universidade. Como formar seu preço, como precificar. Como conseguir chegar até o seu cliente. Como se vender para o seu cliente. Tudo isso, né,
eu trabalho na minha mentoria. E, inclusive, eu recebi um pedido, né, para falar um pouquinho sobre gestão, né, de pessoas, né, de grupos e gestão empresarial, que eu vou colocar isso também na minha mentoria. Né? Então, a minha mentoria, ela é bastante completa para que tu possa desenvolver teu negócio e possa cobrar mais pelo teu negócio, né? É óbvio, né? Por quê? Porque para que tu vai fazer tudo isso? Para que tu vai desenvolver teu raciocínio clínico? Para continuar cobrando lá os 30 pila? Claro que não, né? Te cobrar 5 vezes mais, no mínimo, né? No mínimo 5 vezes mais do que tu cobra. Porque se tu cobra 30 pila, são 5 vezes, pelo menos é R$150. Já é bem mais, já é mais do que o referencial nacional de honorários. Mas eu quero que tu cobre muito mais. Ah, mas o meu público... Não é o teu público. É tu. Tu faz o teu público. Tu escolhe quem é o teu cliente. Ah, mas eu não sei como é que se faz isso. Vem para minha mentoria. Lá eu te ensino como que tu descobre teu público. Por quê? Ah, mas o meu público não tem como pagar. Esse não é teu público. Se tu quer cobrar mais, esse público não é teu. Ah, mas aí eu vou ficar sem... É, porque tu tá trabalhando por ninharia e tu te contenta com essa ninharia. Por quê? Porque tu precisa achar o público que vai te pagar. Não é o público que vai te pagar que vai te procurar. Tu precisa ir atrás dele. E tu precisa cativar ele. Cativa ele com o quê? Com raciocínio clínico, porque ele te reconhece como uma autoridade naquilo que tu faz, ele sabe que tu resolve o problema dele, tu agrega alguma coisa na vida dele e ele te compra. Eu ajudo fisioterapeutas a desenvolverem o seu potencial para cobrar mais. Certo? Então, se o que eu falei aqui fez sentido para ti, né? Clica aqui na minha bio e aí tu vai ter lá contato, né? Ou faça a sua aplicação. E aí, se tu te interessou, quer saber um pouquinho mais, quer conversar comigo, né? Manda uma DM, ou manda ali no contato, clicando na minha bio, e eu te explico mais como é que funciona a minha mentoria. Certo? Todas as terças, né? De vez em quando, né? Eu tenho variado muito, né? Entre terça e quarta, né? Terças é dia de live, quartas é dia de aula, certo? Não tenho certeza ainda se vai sair a aula, mas até amanhã, eu já coloco no ar. Certo? E eu tenho ainda a minha comunidade, né? Que essa comunidade se chama, né? Dominando o Raciocínio Clínico Avançado Fisioterapêutico, onde eu tenho aulas, onde tu pode assistir essas aulas, né? Aulas de ombro, de avaliação do ombro, avaliação do joelho, síndrome do desfiladeiro torácico, síndrome do piriforme, avaliação da coluna cervical, ou seja, coisas do dia a dia da clínica, né? Da clínica fisioterapêutica, para te ajudar a desenvolver o teu raciocínio clínico, certo? Te interessou? Entra ali na minha bio também, clica, tem lá um botãozinho lá na minha bio, só para isso, tá bom? Gente, são 21 horas, 22 minutos que eu tinha para conversar hoje com vocês, era isso. Agradeço muitíssimo a participação de todos vocês, certo? E vejo vocês amanhã, tá? Se tiver aula. Não estou dando, né, certeza, mas se tiver eu vou avisando aqui pelos meus stories. Me segue aqui nos meus stories, certo? Se quiser ver alguns vídeos de aulas minhas, vai lá no meu canal do YouTube, clicando ali no link da bio, também te leva para minha página no YouTube, certo? Vai lá, curte, compartilha, te inscreve no canal, certo? Chama os amigos para assistir. E, bom, enfim, era isso, né? Me manda uma DM se tu quer saber um pouquinho mais. E eu também quero mais saber da tua realidade, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Tudo de bom. Fui! Curte os meus posts. Todos os dias tem um post, né? Normalmente é um vídeo, é um Reels, falando sobre raciocínio clínico, falando sobre precificação, certo? Grande beijo para vocês,
Fui. Tudo de bom.